Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Olha, galera, é sempre bom lembrar para vocês aqui, antes de iniciar o vídeo, que eu não dependo de vídeos do YouTube para sobreviver. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida social aqui. Eu faço os vídeos por gosto. Então não dá tempo muitas vezes para atualizar os assuntos na medida do que vai acontecendo. A coisa acontece hoje, a polêmica fica em evidência, ganha destaque. Eu posso até preparar alguma coisa para falar para vocês sobre o assunto, só que entre o processo de gravação, edição e a última fase que seria upar o vídeo e preparar o layout para publicar diretamente para vocês, demora muito. Então às vezes o assunto se altera. Ainda mais se eu for falar de política, principalmente se eu for falar de Bolsonaro. Porque o cara ele tem uma mania, uma estratégia, digamos assim, de ação, de desdizer as coisas, que é incrível. Ele fala uma coisa, joga para o público, espera a repercussão. Se a repercussão for negativa e não der para contornar, não der para trabalhar a opinião pública, ele volta atrás. Ele fala que não disse aquilo, ele diz que não vai mais fazer o que ele falou que estava já certo que ia fazer, ele volta muito atrás. Então, cara, o assunto rapidamente muda. Estou querendo falar para vocês aqui sobre o processo de extinção do Ministério do Trabalho. Mas já ouvi dizer que ele não vai mais extinguir o Ministério do Trabalho justamente porque gerou uma repercussão negativa. A ideia dos caras é acabar com alguns setores do governo que não compõem dentro dos planos deles. Principalmente aquele que, de certa forma, pode atrapalhar os objetivos deles. E o Ministério do Trabalho é um desses. Porque a função principal do Ministério do Trabalho, primordial, seria resguardar direitos dos trabalhadores, seria colaborar com a fiscalização da relação de trabalho, equilibrar essa relação de trabalho. Então o Ministério do Trabalho é um órgão que tinha a função de representar os interesses da classe trabalhadora. Se o Bolsonaro tem, desde a época da campanha, uma ideia de acabar com qualquer tipo de poder que a classe trabalhadora tenha, então o Ministério do Trabalho não faria parte dos planos dele mesmo. Talvez ele possa até mudar de ideia, mas ele vai dar um jeito de queimar a imagem do Ministério do Trabalho para que ele perca poder. E isso já é um padrão nos últimos governos aqui do Brasil. É tudo que eles não querem, mas não tem coragem de meter a mão e acabar de uma vez, como fizeram com os sindicatos ou com a CLT, por exemplo, acabar com a Justiça do Trabalho ou o Ministério do Trabalho. Vai gerar uma má impressão do povo. O povo vai começar a desconfiar. Opa, peraí, por que mexer com a classe trabalhadora? Por que mexer com a justiça que protege o trabalhador? Por que mexer com um órgão que representa essa classe aí, da qual eu pertenço? Porque se você não é banqueiro, se você não é empresário, se você não é general para ficar na mamata do governo, você é trabalhador. E aí você tem que ver a sua classe, ver o seu lado. Esses caras não estão preocupados com a classe trabalhadora. Político não está nem aí com a classe trabalhadora. Ainda mais se for da elite. Então, cara, tem que ver qual que é o seu lado nesse jogo aí. Eu sei que você gosta muitas vezes do lado errado, mas você está torcendo contra você mesmo. Você está se prejudicando nas suas ações. Então não é que alguns setores do governo não tinham uma função específica e tal, como eles alegam do Ministério do Trabalho. É que eles tinham um padrão de queimar a imagem desses órgãos para justificar a extinção deles, para justificar o desrespeito, deslegitimar as ações deles. Esse processo aí já vinha acontecendo com o meio ambiente, já vinha acontecendo com a educação, já vinha acontecendo também com a Previdência Social e agora também está acontecendo com o Ministério do Trabalho. Será que você se esquece que por várias vezes o Bolsonaro falou que não está nem aí com direitos dos trabalhadores? Que o trabalhador vai ter que escolher ou direito ou emprego? E aí eu já lembro na hora para vocês que trabalho sem direito nada mais é do que escravidão. E a galera batendo palma, achando isso o máximo. Várias vezes o Bolsonaro criticou a existência da Justiça do Trabalho, que prejudicava a relação de trabalho, ou seja, prejudicava o empresariado, que ele sempre fica falando que é difícil ser empreendedor no Brasil, ser empresário e tal. Por quê? Porque tem muito direito trabalhista, porque tem muita cobrança em cima do empresário. Bom, a relação não é bem essa, Eles jogam a culpa no trabalhador, jogam a culpa na justiça e nos direitos dos trabalhadores. E não jogam a culpa em nenhum momento de quem é realmente culpado, que é o governo, que fica extorquindo o empresário através da cobrança de impostos.
E aí o empresário ele fica meio acuado. Como ele não pode ir contra o governo, ele vai contra o trabalhador. E nesse caso, às vezes o trabalhador está protegido por algumas leis. E essas leis, né, são respeitadas porque tem lá o Ministério do Trabalho, que está lá para fiscalizar esse tipo de coisa, né, como trabalho, né, de crianças, né, trabalho sem dignidade, trabalho em situações nocivas, né, o próprio desequilíbrio na relação, né, de trabalho, onde o empresário tem muito mais dinheiro do que o trabalhador que depende daquele emprego, então ele pode ser coagido, pode ser assediado. Então tudo isso aí está relacionado. Então a gente tem Justiça do Trabalho para ver isso, a gente tem o Ministério do Trabalho, e o Bolsonaro já falou que não quer nada disso. Ele não quer direito trabalhista, ele critica a Justiça do Trabalho, e se ele finalizar o Ministério do Trabalho, está dentro do padrão dele. Se não finalizar o Ministério do Trabalho, ele nada mais vai fazer do que enfraquecer ainda mais o órgão. Pronto, está resolvido, cara. Será que você ainda não entendeu que esse novo modelo de governo brasileiro, que vem desde o fim do governo Dilma, passou pelo governo golpista Temer e agora já inicia durante o governo do Bolsonaro aí, é o mesmo padrão? É o novo modelo de escravidão? A ideia dos caras é reforçar o controle e parte desse controle eles querem, né, que seja garantido na repressão, né, contra o cidadão. E a classe trabalhadora, que depende da questão da economia, né, é um alvo fácil para eles. Então o que eles têm aí? Eles estão atacando a classe trabalhadora através das leis. Então eles fizeram uma reforma trabalhista que desequilibrou totalmente a relação, né, de patrão e empregado. O patrão que sempre esteve, né, em posição superior, agora está mais resguardado ainda. Você trabalha, né, porque você precisa, e o cara vai pagar o que ele quiser para você. Aí fica meio difícil, porque você não pode nem cobrar. A própria reforma trabalhista, né, tem algumas cláusulas lá que coagem o cidadão comum a não procurar seus direitos na justiça. Uma justiça aristocrática, da qual ele tem medo, sabe que pode ser prejudicado, e sabe que não tem como ele concorrer com o advogado do patrão. Então é complicado essas relações aí. A destruição dos sindicatos, você acha que foi por um acaso? Que eles corromperam as diretorias para justificar a extinção dos mesmos aí, e aí criticam, detonam a imagem, e agora acabaram com as contribuições, porque a ideia é desunir a classe trabalhadora, é deixar o trabalhador sem representatividade. Porque um trabalhador individualmente não tem força nenhuma perante o poder financeiro do patrão. Agora, os trabalhadores unidos, né, em um grupo, né, eles têm poder, tem poder na relação, tem poder de barganha com o patrão. E era isso que era a origem do sindicato. E os caras destruíram totalmente a imagem dos sindicatos e tal, e hoje todo mundo critica, odeia sindicato, sem nem saber qual era a função real. Foi corrompido pelo sistema. E nem adianta, cara, você vir aqui de mimimi, que tem os direitos trabalhistas que estão resguardados pela Constituição e tal, porque se realmente esses direitos trabalhistas que estão lá, previstos na Constituição, fossem respeitados como deveriam, por todos, pelo governo, né, e pela classe de patrões, né, a gente não ia precisar de Justiça do Trabalho, a gente não ia precisar do Ministério do Trabalho atuante, a gente ia precisar só que respeitassem a lei. Mas não, ninguém está nem preocupado com essa questão da lei, porque a ideia do empresário é ganhar dinheiro em cima da mão de obra de outros. Então, cara, essa questão aí é complicado falar de Ministério do Trabalho. É engraçado também, para concluir o vídeo aqui, a reação dos bolsominions, né? Eu vi essa reação na questão do Bolsa Família, Bolsonaro era contra o Bolsa Família, os bolsominions eram também. Aí o Bolsonaro falou que não era mais contra e que inclusive ia aumentar, estender o benefício. Aí os bolsominions voltaram atrás, não, tá certo, é isso mesmo e tal. Sabe, não respeitam nem a própria coerência deles ali. E agora o Bolsonaro falou que ia extinguir o Ministério, talvez ele não vai extinguir mais. Quando ele disse que ia extinguir o Ministério do Trabalho, muita gente criticou e tal, né, fez textinho, né, arrumou um monte de justificativa para argumentar, defender a atitude do Bolsonaro de ir contra as leis trabalhistas. E agora que o Bolsonaro fala, né, para fazer média com o povão, em respeitar alguma lei trabalhista, né, ele não fala muito bem isso não, mas pelo menos vai fingir que vai deixar o Ministério lá ativo, né, tem gente que já falou, não, tá vendo, ele mudou porque ele está respeitando a opinião do povo e tal. Sabe, você não se toca não, que você está sendo muito otário? Para de apoiar, para de defender, que você está passando vergonha, cara. Para, beleza? Valeu.